Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida e no dia de hoje. E mais uma vez estamos aqui no nosso encontro para ministrar mais uma lição da parte de Deus. Hoje estamos em la lição de número 4 deste livro maravilhoso, Ajuda ao Crescimento Cristiano. E a lição de número 4 tem por tema Descobrimento e Ação. Esta lição estudaremos como a gente aprende a descobrir a verdade e como ella obra conforme a essa verdade ao fazer cambios apropriados em la conduta. Abra sua Bíblia, antes de entrarmos propriamente dito no livro, abra sua Bíblia no livro de Timoteo, vale? A la carta do apóstolo Pablo a Timóteo, e no capítulo de número 3 e no verso de número 10, do capítulo 3, do verso 10 hasta o 17, é uma boa porção da palavra de Deus para estarmos aí dando introdução a este estudo bíblico. Pero tu has seguido mi doutrina, conduta, propósito, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, padecimentos, como os que sobrevinieron em Antioquia, em Icônio, em Listra, perseguições que he sofrido, de todas me han livrado o Senhor. E também todos os que querem viver piadosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas os malos homens e os enganadores irão de mal em pior, enganando e sendo enganados. Pero persiste tu em lo que has aprendido e te persuadiste, sabendo de quem has aprendido e que desde la niñez has sabido as sagradas escrituras, las quais te podem hacer sábio para la salvação por la fé que és em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Amém. Então, eu quero começar aqui com a história de um homem que tinha uma esposa e ele encantava um pão que fazia sua madre. O pão que a madre fazia tinha uma receita peculiar. E ele deu a receita para sua mulher, pero a mulher deixou a receita ao lado e ha hecho sua própria receita. Ao provar este pão, ele percebeu que o sabor deste pão não era semelhante ao pão que ele comia desde sua niñez. Qual é a lição que sacamos aqui? Muitas das vezes, o predicador predica uma palavra ou o maestro ensina uma lição e os alunos ou os creyentes, os assistentes, entra a informação por um ouvido e sai pelo outro. Não põe em prática, não permite que esta palavra venha estar instruindo, venha estar cambiando a vida desta pessoa. Então, se semelhante a esta receita que a mulher não tomou em conta, também a palavra de Deus, muitos dos púlpitos é predicada e os irmãos não devem em conta. Pero este caso de hoje, querido aluno, não permita que a enseñança que será ministrada venha estar aí entrando em seu ouvido e não tendo efeito algum. Ponga em prática, porque isso também é uma enseñança bíblica para que tudo que escutarmos da palavra do Senhor ponemos em prática, porque a palavra do Senhor é útil para ensinar, para redarguir, para instruir em toda justiça, para que tu, homem e mulher de Deus, seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Amém? Agora, se eres tão amável, serviu esta parte de introdução, corra seu livro, guia, em la página número 108. Página 108, e estamos aí na lição de número 4, Descobrimento e Ação. A parte que vamos estar começando, dando introdução, é os dois conceitos de aprendizagem. Quais são esses dois conceitos de aprendizagem? Número 1 é a aprendizagem. E o que significa a aprendizagem? A aprendizagem significa a aquisição do conhecimento de algo
por meio do estudo, exercício ou a experiência, em especial nos conhecimentos necessários para aprender algo, alguma arte ou algum ofício. Isso se chama aprendizagem. Outro término também que estaremos aprendendo ou identificando é o ensinar. Ensinar consiste em ajudar as pessoas a aprender. Não é mais complicado que isso, é uma coisa sencilla. É ajudar as pessoas a aprender algo. É comunicar conhecimentos, ideias, experiências, habilidades ou hábitos a uma pessoa que não os tem aún. Vale? O aprendiz que vai ali junto com seu padre aprender um ofício de carpinteiro, seja o que for. Então, aí estamos ensinando a parte de aprendizagem e de ensinança. São esses dois termos que estaremos aí ministrando. Algumas pessoas consideram o narrar como uma ensinança e o escutar como aprendizagem, pero devido aqui, este ponto de vista, se espera uma transformação de conhecimento do maestro a seu aluno. Se lhe chama então esse enfoque de transferência de ensinança ou ensinância por transferência, aquele que a pessoa está narrando e o outro está escutando. Estamos falando aqui, por exemplo, de memorizar versículos bíblicos, copiar uma informação na pizarra. Agora não te utiliza mais pizarra, mas copiar no ordenador e digitalizando, escutar uma história, vale? E sacar desta história uma ensinança para a sua vida, ou então se participar de uma conferência. Então, são esses os termos de transferência de ensinança. Amém? Outro método de ensinança que se basa na suposição de que o aluno é o sujeito da operação e que deve participar no processo de aprendizagem. Vale? Este enfoque exige que o aluno aplique personalmente o material. Deve descobrir a verdade por seus próprios esforços. Por isso, este ponto de vista se chama enfoque de descobrimento ou aprendizagem por descobrimento. Por exemplo, discutir pontos de vista alternados, realizar um experimento, investigar um conceito. Podemos ver a pessoa que já tem algo na base, alguma coisa, porque todos os dois termos, o aluno chega a classe de aula ou a igreja com algum conhecimento. No caso da escola, chega com conhecimento de sua família, que a família vai transmitir para ele. E no caso da igreja, chega com conhecimento da parte às vezes equivocada que aprendeu de sua família, que aprendeu em uma outra religião do mundo próprio, e vai aprendendo através da palavra de Deus, através dos ensinamentos, através dos exemplos. E agora, vamos aí na página 113, vale? Depois que estivemos analisando esses dois termos, aprendizagem e ensinar, agora vamos estar vendo a parte B, transformar ao aluno, vale? E agora, mais uma vez, vamos estar correndo na Bíblia, em um passagem muito conhecido, passagem de São Mateus capítulo 28, e o versículo de número 19 e o número 20. É a grande comissão conhecida por muitos. E o Senhor Jesus disse assim: portanto, ide e hacei discípulos a todas as nações, bautizando-los em nome do Padre e do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes a que guarde todas as coisas que os he mandado. E aqui que eu estou com vosotros todos os dias, hasta el fim del mundo. Amém. Então, algumas perguntas, algumas reflexões sobre esta ordenança do Senhor Jesus Cristo. Como pode alguém obedecer os mandamentos de Jesus sem compreendê-los antes? E logo edificar sua vida em torno de lo mesmo. Então, eles necessitam escutar e compreender esses mandamentos. E a pessoa que está aí fazendo discípulo necessita já estar ciente, incorporada estes ensinamentos à sua vida personal. Porque a obediência implica plena aceitação e realização de lo que se ha aprendido. E o conhecimento deve ser posto em ação para que seja eficaz. Então, se eu escuto,
entendo e pongo por obra, ¿vale? Entonces la parte principal es la obediencia, ¿vale? Compreender y obedecer. La meta principal del aprendiz consiste en poner la verdad en acción. Está convencido de la verdad hasta el punto de apropiarse de ella e transformar sua vida de acordo com a verdade. Vale? Então, se nossa meta como obreiros do Senhor, como maestro da igreja, como maestro do nosso Senhor Jesus Cristo, consiste em transformar as pessoas, ao ajudar-lhes a crescer em Cristo, de modo que a vida de Cristo pueda expressar-se através de sua vida. Me explico? Está aí a hora então se entendendo. Então, se nossa meta como maestro é transformar a pessoa, ajudando a eles a crescer a semelhança de Cristo. Vale? Sua vida necessita estar aí expressando os restos, o amor, o caráter, a essência de Cristo. Amém? O nutrimento cristiano ajuda as pessoas a cambiar progressivamente em la semelhança de Cristo. Claro que as pessoas que aceitam Cristo hoje, amanhã já não se quedará semelhante a Cristo. Primeiro, eles vão estar cambiando de vida, porque se alguma pessoa está em Cristo, ela é nova criatura e as coisas velhas passaram, pero vai estar aprendendo os rudimentos de doutrina, as bases de doutrina da palavra de Deus, para que possa estar aprendendo a se portar como Cristo estava aqui manifestando sua graça e seu ser em la terra. Por exemplo, aprender a perdonar como Cristo perdonou, aprender a amar o Padre, a amar seus irmãos como Cristo amou o Padre e amou seus irmãos. Então, são essas coisas que estão na Bíblia que a pessoa necessita estar recebendo a base de informação, a base de experiência, a base desse método de aprendizagem, para que ele pode estar pondo em prática. Amém? O câmbio é essencial para o aprendizagem. O aprendiz descobre informação e responde a esta. Então, é por isso que vamos estar vendo o desenvolvimento desse aluno, desse aprendiz ou desse novo discípulo. Por seus frutos vamos conhecendo. Se ele está escutando, está pondo em prática. Então, essa é uma base bíblica. Jesus falou: por seus frutos conhecereis. E se o aprendiz não cambia, não há havido aprendizagem. Se não há havido aprendizagem, a ensinança ha sido ineficaz, porque não alcançou a meta. Podemos ver uma coisa semelhante. E qual é o problema se não alcançar a meta? Podemos ver uma coisa semelhante aí, uma ensinança de Jesus, já que tu está em Mateus capítulo 7, e o versículo 24, adelante, que vai falar de los dois cimentos. Vale? Dijo assim a palavra do Senhor: qualquer pois que me ouve esta palavra, mira, o princípio de la enseñança, ouvir a palavra, e a fé é também por la palavra do Senhor que vem a escutar, e é assim a enseñança bíblica. Quem tem ouído, que ouça o que o Espírito disse às igrejas. Então, se Jesus sigue aqui, e las hacen, lhe compararei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a roca. Descendeu a chuva, vinieron os rios, sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, e não caiu, porque estava fundamentada sobre a roca, sobre a obediência, sobre Cristo, o que tinha escutado a palavra do Senhor e tinha posto sua confiança nessa enseñança. Pero qualquer que me ouve estas palavras e não las hace, lhe compararei a um homem insensato que edificou sua casa sobre a arena e descendeu a chuva e vinieron os rios, sopraram os ventos, dieron com ímpeto contra aquela casa e caiu. E foi grande sua ruína. Então, se aqui vamos vendo nesta parábola do Senhor Jesus Cristo, a parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, da casa dos dois fundamentos deste homem insensato, foi aquele que edificou em la arena. Nos ensina que quando aplicamos as verdades aprendidas em nossa vida, evitamos tragédia. E quando não aplicamos, a casa cai. E a casa cair aqui, irmão, pode ser sua família destruída, sua vida destruída ou sua salvação. Vale? Então, que o Senhor nos ensina em sua casa, em la igreja, devemos estar escutando
e ponendo em prática. Vale? Os educadores han identificado 3 áreas em las quais ocorre câmbio ao aprender. Estas são, número 1, o conhecimento. E eles põem aí um símbolo para dar o conhecimento de cabeça. Então, para estarmos aí recordando. Então, se conhecimento para estarmos aí ponendo em memória cabeça. Memorizar os versículos bíblicos. Ler e meditar na Bíblia. Elaborar argumentos lógicos da essência de Deus. Então, esta é a parte do conhecimento, a parte que vai entrar em nossa mente, a parte aqui, de nossa cabeça, vale? Esta é a primeira parte. A segunda são as atitudes, vale? As atitudes estão aí, o autor do livro puso coração. Então, se coração é as atitudes. Profundizar no amor de Deus, profundizar o amor a Deus, sentir-se triste por os problemas de outros, não somente de los suyos, de sua família, mas também de los amigos, da igreja e do mundo. Sentir urgência por a evangelização do mundo. Mira que as coisas que estão ocorrendo, nós outros devemos estar a cada dia mais nos aferrando à grande comissão de ir por todo o mundo e predicar o evangelho. Se tu não pode ir lejos, tu pode estar aí em seu hogar, em sua casa, em sua escola, em seu trabalho, em sua calle, em sua urbanização, estando falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira é conduta o comportamento. Isso está falando de las manos. Aprender a dirigir, por exemplo, um grupo de estudo bíblico, desenvolver a técnica para o testemunho efetivo, adquirir habilidades para ensinar uma classe de escola dominical, adquirindo curso, essas coisas todas, preparatórios. Então, se isso, então se os 3 aí, todos os câmbios ocorrem em estas 3 áreas. Sin embargo, a área das atitudes é a mais difícil de cambiar. E podemos ver essas 3 áreas sendo postas em prisma aí, na parábola do Hijo Pródigo, em Lucas capítulo 15. Então vamos estar vendo aí a área do conhecimento, a área das atitudes e a área do comportamento. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 24, sei que é uma leitura larga, mas estaremos aí recordando, traindo a memória, traindo ao conhecimento, à cabeça, para estarmos aí fazendo esta análise desse texto. Amém? Então, se diz assim a palavra do Senhor. Também dijo, um homem tinha 2 filhos. E o menor de eles dijo a seu padre, Padre, dá-me a parte de los bienes que me corresponde. E lhe repartiu os bens, não muitos dias depois. Juntando-lhe todo, o hijo menor se foi lejos a uma província apartada. E allí desperdiciou seus bens, vivendo perdidamente. E quando todo lo hubo malgastado, vino uma grande hambre em aquela província, e começou a faltar-lhe. E foi e se arrimou a um dos cidadãos de aquela cidade, de aquela terra, el qual lhe enviou a sua hacienda para que apacentasse cerdos. E desejava llenar su ventre de las algarrobas que comia os cerdos, pero nada lhe dava. E volvendo-se em si, dijo, quantos jornaleiros em casa de meu padre têm abundância de pão, e eu aqui pereço de hambre. Me levantarei e irei a meu padre, e lhe direi, Padre, he pecado contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado tu hijo. Haz-me como a um de tus jornaleiros. E levantando-se, vino a seu padre. E quando aún estava lejos, lo viu seu padre e foi movido a misericórdia, e correu, e se echou sobre seu coelho, e lhe besou. El hijo lhe dijo, Padre, he pecado contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus servos, sacad el mejor vestido e vestile, ponei um anillo em sua mano e calçado em seus pés, traei um bezerro gordo e matá-lo, e comamos e hagamos festa, porque este mi hijo muerto era e ha revivido, e se havia perdido e é exaltado. E começaram a regozijar-se.
Amém. Então, o que aprendemos aqui nesse passagem do Hijo Pródigo a respeito do conhecimento? Ele se deu conta de que na casa de seu padre tinha paz, tinha gozo, tinha comunhão, vivia uma vida de príncipe. Pero quando ele saiu da casa do padre, ele perdeu essas coisas todas. E interessante que quando ele se deu conta, volvendo em si, ele planificou que ia pedir perdão ao padre e que já não queria ser mais seu filho, solamente ser um jornaleiro como um dos seus servos. E não somente pôs isso em conhecimento, meditou isso, mas pôs em prática. Ele pôs sua atitude ali, foi até o padre. E quando se chegou a cerca do padre, ele já estava com o seu comportamento cambiado. Ele já não era mais aquele filho que queria estar lejos do padre. Ele queria estar com o padre. Recorda-te bem que ele falou assim: volverei a meu padre, não volverei a minha casa. E é assim que tem que ser nós outros. Escutar a palavra de Deus e tomar uma atitude e cambiar nossa forma de ser, nos acercando ao Senhor. Amém? E agora vamos estar aí na página de número 116, vamos estar vendo aí os níveis de aprendizagem, vale? Os níveis de aprendizagem que os educadores han identificado, 4 níveis com términos diferentes, os quais se encontram com frequência com o nutrimento, e em nossa vida o nutrimento aqui é espiritual. Número 1, recitação. O que quer dizer isso? O aluno memoriza dados de informação e é capaz de expressá-los ou reconhecê-lo depois. Vamos citar um exemplo aqui. O aluno memoriza e recita o versículo bíblico ao pé da letra, sem poner e sem quitar nada. E um outro exemplo que não é parecido com esse é como se o aluno explicasse o versículo com suas próprias palavras. Vale? É uma coisa distinta da outra. E número 2 é a repetição. O aluno sabe o material o suficiente como para repeti-lo em suas próprias palavras. Pode cambiar a informação em forma diferente sem alterar seu significado. Um exemplo é quando o aluno escreve uma paráfrase de um passagem bíblico ou declara um ponto doutrinal com suas próprias palavras sem alterar seu significado. Um outro que não é um exemplo desse é quando o aluno escreve uma declaração de doutrina exatamente como parece na declaração de doutrinas fundamentais. É distinto. Ele não correu aquela declaração e é formado com suas próprias palavras, ok? Então, se número 3 é a compreensão. Então, já vimos aí a recitação, a repetição, e agora vamos entrar em la compreensão. 3. Compreensão. O aluno descobre relações entre dados, entrega nova informação e lo que já ha aprendido hace regenerações, forma valores e desenvolve habilidades. Um exemplo disso é quando o aluno compreende o significado de um princípio bíblico e lo aplica em sua vida, assim sencillo. E uma coisa que não é isso, que não é a compreensão, é o aluno repite o que dijo o maestro sem compreender os termos nem seu significado. Então, se está fazendo uma coisa sem saber o que está fazendo. E agora, a quarta parte é a aplicação. O aluno usa a informação para resolver problemas da vida diária, modificar suas atitudes e comportamentos, assim como para hacer evaluações de lo bueno e lo malo, lo correto e lo incorreto. Um exemplo disso é o aluno cambia seus hábitos ou práticas para conformar-se a um mandamento ou um princípio bíblico. E um mau exemplo é um aluno que hoje a explicação da enseñança bíblica sobre o perdão, pero um sigue em enemistad com seu irmão. Vale? Exemplos desses 4 aqui, exemplos de níveis de aprendizagem, vamos estar vendo aí com um exemplo e um versículo para estarmos aí aclarando mais aí. Suponemos que o dinheiro que tinha foi roubado e não tenho como recuperar. E com essa amarga experiência, vamos aplicar de forma ilustrativa os 4 níveis de aprendizagem, ok? Primeiro, a recitação. Eu fui roubado e hemos memorizado a passagem de Romanos 8, 28. E sabemos que a los que amam a Deus, todas as coisas lhe ajudam bem.
isto é, a los que conforme a seu propósito são chamados. Tem pessoas que são roubadas ou passam alguma coisa, nem recita esse versículo, pero esse aqui, ao menos, recitou esse versículo. Então, estamos falando da recitação. E agora da repetição. Eu fui roubado e agora vamos aí para Romanos 8:28, pero com a repetição, porque eu amo a Deus e me ha chamado a viver para Ele. Sei que o que ocorreu é parte de seu plano e é para mim bem, ok? E agora, a terceira é a compreensão. Aunque não entendo como pode ser bueno para mim que meu dinheiro haja sido roubado, sei que Deus governa minha vida e ha permitido que isto ocorra para algum bom propósito. Portanto, eu devo confiar em Deus e continuar dando-lhe meu amor e obediência. Então, a compreensão já é distinta, não? E a aplicação é assim: em vez de me queixar-me por meu dinheiro que foi roubado, testificarei do amor de Deus e seu propósito para mim. Me regozijarei e bendizerei ao Senhor em esta situação. E orarei por la pessoa que me roubou. Pedirei ao Senhor que me ensine a confiar mais nele em cada situação que enfrento. Amém? Então, você compreendeu aí a repetição, a recitação, compreensão e aplicação? Amém. Agora vamos para a página de número 120, que está falando aqui como aprende as pessoas. Vale? Quais os fatores quais fatores participam no aprendizagem humano? Como aprende as pessoas? Então, vamos tentar discernir e identificar como aprende as pessoas. E nesta parte aí, através dos sentidos. As pessoas aprendem através dos seus sentidos, dos 5 sentidos, da vista, do ouvido, olfato, tato e gosto. E aprendemos mais através de mais de um no sentido que outros. Então, se devemos estar vendo aí quais são as porcentagens de cada um. Como aprendemos com o sentido? Vendo 83%. Então, se as pessoas aprendem vendo 83% da coisa que estão vendo, que podem retener. Ouvindo 11%. Mira como já baixa bastante porcentagem, que a pessoa que está solamente escutando, 11%. Olhando 3,5%, muito pouco as pessoas aprendem olhando as coisas. Tocando 1,5% aprende as pessoas. Claro que aqui nós estamos falando das pessoas que não podem ver e que não podem falar, porque tem as pessoas que não podem ver que vão aí tocando as coisas em braille. Então, aí estamos falando de pessoas que podem ver, que podem escutar normalmente, que não têm nenhuma deficiência auditiva e nem de vista. E outra coisa é gostando, provando, paladar. Pessoas aprendem com 1% assim, desta forma. Claro que tem cozinheiros aí que vai estar aí em contra esta encuesta, pero eu estou falando de pessoas que não têm o serviço de, por exemplo, de cozinheiro, vale? E os sentidos de la vista e o ouvido se consideram como os mais eficazes para a aprendizagem. Então, se devemos estar aí trabalhando aí com o audiovisual a top para poder estarmos aí sacando o melhor dos alunos e ponendo aí as coisas para estar melhor sendo aclarada e absorvida por eles. Los que retenemos, a informação que retenemos, a enseñança que retenemos, 10% de lo que leemos, logramos retener, vale? 20% de lo que oímos, logramos estar aí aprendendo, retenendo a nosso conhecimento. E 30% de lo que vemos, vale? Então, se aí está 10%, 20%, 30%. E agora vamos estar vendo, agora mesclando, fazendo a associação de ver e ouvir, de audiovisual, que conhecemos mais. 50% do que vemos e ouvimos, retenemos. Oh, que maravilha, não? Pero 70% do que ouvimos e decimos. Então, se eu ouvi, né, e agora já estou repassando, quer dizer, retransmitindo algo que eu entendi e estou passando. Então, logro ter 70% de retenção desta informação.
porque já está em mim já estas informações. E 90% de lo que oímos e hacemos, né? Quer dizer, ponemos em prática, que se queda em nossa história, que se queda com nós outros, em nossa memória. Então, esta é uma parte muito importante para facilitar o aprendizagem e aumentar a retenção. As atividades de aprendizagem deveriam involucrar mais de um dos sentidos, conforme já falei aqui, o audiovisual. As pessoas estão escutando, estão vendo a imagem, isso se queda gravado em sua memória. Em la página 121, também seguimos aí vendo como as pessoas aprendem. Aprendemos através da participação. As pessoas aprendem através da participação direta, ativa, assim como ponendo o material em ação. Vale? Aun quando não podemos aprender em favor de outro, nem forçá-lo a aprender, podemos planificar atividades de aprendizagem que provêm a oportunidade e que facilitam as práticas do aluno com a verdade. Então, aqui, participação, vemos quando Jesus estava ali ensinando seus discípulos, ele multiplicou os pães e os peixes, e os discípulos estavam ali compartilhando os pães e os peixes, estavam participando deste milagre. Outra coisa que também podemos estar vendo aí é através da prática, né? As pessoas aprendem por meio da prática, ou o acondicionamento, quando uma ação se repite muitas vezes, por lo general se converte em hábito. El hablar se aprende desta maneira. Os niños vão escutando seus papá hablando, sua família hablando, e vai repetindo a palavra que está escutando. Então, essa da prática também é uma forma de as pessoas estar aprendendo. Outra parte que podemos estar aprendendo, as pessoas aprendem através da solução de problemas. Isso está na página 122. A solução de los problemas é um meio pelo qual aprendemos. Quando se confronta uma situação difícil, se tem a tendência de buscar uma solução. E um refrão popular señala esta verdade: a necessidade é a madre de los inventos, vale? Foi o que ocorreu na necessidade no Egito, onde que José, que já tinha pouca experiência ali de administração com seu padre na casa de Potifar, e agora estava ali recebendo esta administração como governador de todo o mundo da época. Então, do Egito e governando assim também as outras nações, porque estava ali suprindo alimento. Então, através da solução dos problemas também aprendemos muita coisa. E a letra D, na página 124, aprender como nutrir o crescimento espiritual, né? Como vamos nutrir o crescimento espiritual? O nutrimento cristiano é um processo de transformação de vidas, à semelhança de Cristo. Temos um modelo, temos uma meta, um ideal, e de capacitação de pessoas para crescer em madurez espiritual. Esta é a nossa meta. O nutrimento cristiano involucra a aprendizagem da verdade, da palavra de Deus, da verdade bíblica. Esse aprendizagem conduz a que a vida de Cristo encontre expressão apropriada em los creyentes. Através da Bíblia aprendemos a expressão, a vivência, o caráter, a essência, a persona de Cristo estará aí sendo exposta com nossas atitudes para este mundo perdido. Vale? Eu termino aqui com duas citas bíblicas pronunciadas por Jesus, para estarmos aí vendo aí descobrimento e ação e aprendendo como nutrir com o crescimento espiritual e o nutrimento cristiano. Duas citas que Jesus falou para seus discípulos e que é para nós outros também. A primeira está em Mateus capítulo 11, o versículo 29, muito conhecido. Jesus falou: aprendei de mim. Mira aí a parte de aprender. Jesus deixou suas enseñanças, deixou a parte de los sermões ali de lo monte, de los olivos, muitos sermões do Senhor, muitas coisas escritas que estão nos evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e nas epístolas. Então Jesus está falando aqui: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
coração e acharei descanso para vossas almas. E o outro passagem bíblico está em João 13, verso 15, porque exemplo é dado para que, como eu os he hecho, vosotros também hagais. Então, se Jesus deixou o exemplo e deixou também sua doutrina, sua palavra, qual foi o exemplo que Jesus deixou? Como perdonar, como respeitar, como obedecer. Jesus, aún sendo filho, obedeceu ao Padre, obedeceu às Escrituras. Então, a obediência, o amor, o perdão, o sacrifício, muitas coisas, isso tudo está na palavra de Deus, nos Evangelhos. Então, se meu irmão, minha irmã que está escutando esta classe, como descobrimento e ação, aprender a aprendizagem, a enseñança da palavra de Deus para a nossa vida, pero também identificamos que sem pôr em prática, se não há câmbio em nossa vida, fracassamos nesta parte de aprendizagem e de la enseñança. E se tu tens dificuldade em alguma coisa, eu quero orar por ti nesse exato momento, dificuldade de pôr em prática o que aprendeu do Senhor Jesus Cristo. Há promessa para nós outros que o Espírito Santo estaria com nós outros, nos ajudando em todas as coisas. Cerra tus olhos, estarei orando por ti e contigo. Padre Santo, Padre bendito, graças te dou, Senhor, pela vida deste aluno que está escutando esse mensagem. Senhor, que tem anelo de estar aprendendo, de estar pondo em prática, Senhor. Obra com tu poder na vida de ele, Senhor. Toda dificuldade, aprendizagem, Senhor, venga a ser echada fora, Senhor, e que tu mano poderosa esteja aí, Senhor, a ministrar, Senhor, que ele venha estar, Senhor, ponendo as aplicações do Evangelho, Senhor, em sua vida, que tu graça e tu poder venha a ser derramado na vida de ele, e no nome de Jesus, amém e amém. Amém, que Deus te bendiga, hasta a próxima lição, querendo Deus.